Bem, nós vamos conversar agora com o zootecnista Guilherme Minsen, nosso parceiro permanente do programa para assuntos de agronegócio. E nesse momento, nós estamos já próximos de uma retomada, nós vamos ver com ele a questão de abastecimento, né? Como é que está o nosso agro e qual a possibilidade dessa retomada dos supermercados em termos de agro. Guilherme, é um prazer poder falar com você. Mauro, o prazer é todo nosso, é satisfação a gente falar sobre aquilo que a gente tem, não só paixão, mas que a gente acredita. O agro, mais uma vez, está dando resposta positiva. Segurou a pandemia, né? Eu vou te falar, nessa pandemia, não quero entrar nesse assunto agora, nós vamos ter pouco tempo, mas é uma tempestade de vários navios, e cada um entrou em um navio diferente. O agronegócio, mais uma vez, está respondendo da forma mais positiva e no momento mais certo, Mauro. Se nós estivéssemos comentando, estivesse agora me entrevistando na década de 70, eu ia te dizer que a situação seria muito difícil para nós. Tu estaria comemorando o Brasil campeão do mundo, tu estaria talvez vindo do México, mas nós éramos importadores de alimentos. Tu imaginas, Mauro, é fácil numa crise financeira, vamos falar no lado econômico agora como esse, se o Brasil tivesse que importar alimentos. E é a situação dos outros países. Como fazer para você sair nessa solução? O Brasil e o Pará estão junto nisso, é o maior exportador hoje e produtor de soja. Pois é, Guilherme, mas o detalhe é o seguinte, preste atenção, é lógico que a gente não quer mais ficar falando de pandemia, mas a minha preocupação é o seguinte, o agro foi mais ou menos blindado porque o vírus estava circulando só nas capitais, no caso do nosso estado, estava aqui na área metropolitana de Belém. Agora ele está se interiorizando. Isso aí não é perigoso, porque vai ficar bem perto das plantas frigoríficas, das plantações e assim por diante. Mauro, eu estive conversando essa semana com várias pessoas que fazem a gestão de frigoríficos aqui no estado do Pará, amigos nossos e amigos seus também. É impressionante o que tem de preparo e o que eles estão não só de clínica, de pessoal, de medicamentos, de túneis de pulverização. O pessoal do agro foi muito eficiente, porque enquanto nós estávamos lidando com outros problemas que são citadinos, problemas urbanos que são bem diferentes, eles sabiam, é claro, disso e estavam se preparando e preparando bem. Hoje nós abrimos vários frigoríficos no Rio Grande do Sul, na região de Lajeado, frigoríficos que teve, claro, por concentração de pessoas, nós tivemos problema do coronavírus, mas conseguimos reabrir eles. A zootecnia sempre foi acostumada a trabalhar com a defesa de vírus. Você não pode imaginar hoje um grande aviário, uma grande suinocultura, sem a pessoa estar totalmente blindada para vírus. Então, a tecnologia é conhecida, a forma de você se prevenir, para isso é bem conhecida. Então, nós estamos apenas adaptando, trabalhando agora num momento, claro, crítico ainda, nós estamos saindo dessa, graças a Deus, mas nós estamos com muita capacidade. Os frigoríficos de Castanhal estão mais bem equipados do que muitos dos municípios da Grande São Paulo. Isso eu te digo que eu tive lá, vi preparo de enfermeiros, de médicos, de ambulatórios, de teste, todos eles são testados, retestados novamente, dando qualquer problema, já vai logo imediatamente para o tratamento na sua residência e acompanhado pelo frigorífico, ou seja, uma estrutura da iniciativa privada que, você sabe, ela é bem mais móvel, ela é bem mais rápida do que qualquer setor público e, claro, que ela teve eficiência no resolver isso. Bem, em nível de exportação, foi tranquilo esse período aí, nós continuamos exportando a nossa carne, principalmente para a China, assim por diante. Mas parece que nós tivemos problema de exportação na área de cítricos. Nós não tivemos embarque, até porque o nosso maior comprador, os Estados Unidos, estava quase tudo parado. E agora, tem como retomar isso? Isso está bem armazenado? Perfeito isso aí. Primeiro, nós tivemos a sorte de estar inaugurando as primeiras fábricas, você acompanhou tudo, aqui na região nordestina do Brasil, aqui na região do Capitão Poço, aqui do Pará, e nós já temos muita coisa em tonéis, ou seja, já está o suco concentrado, tiramos a água fora. Então, nos preparamos concentrando esse produto. Temos também uma situação bastante forte, porque a retomada americana, quer queira ou não, é uma potência econômica, vai exigir muito. Eles sabem que há 2 anos seguidos o Brasil é o maior produtor de grãos.
Então, a barreira hoje, Mauro, é muito mais que citros. Citros vai abrir normalmente, porque eles são autoconsumidores de laranja, e suco de laranja para eles é vital, mas as maiores barreiras vão ser grãos. Só para te fazer um cálculo, a China precisa hoje cerca de 6 navios dia. Estou repetindo, 6 navios dia. A China vai ter que importar 112 milhões de toneladas só de grão. Então, isso aí é um volume, essa é a produção total dos Estados Unidos. É a produção total dos Estados Unidos, que tem alto consumo. Então, nós só temos um país hoje viável para produzir grãos. Claro, o Brasil é importador de trigo. Temos que preparar, a Embrapa está trabalhando direto, nós fazemos o Centro-Oeste, o Sul produzir, mas precisamos produzir trigo. Mas arroz, soja e os outros grãos todos, nós não vamos ter desabastecimento. E você falava antes, Mauro, dos supermercados que você conhece tão bem. E você está acompanhando a cadeia de supermercado, como se adaptaram bem à entrega a domicílio. Como eles estão entregando e você, claro, que você pedir na segunda-feira, você vai receber quarta ou quinta, mas recebe com uma comodidade e recebe com uma capacidade de entrega extraordinária. Nós não tínhamos isso antes. Tem várias equipes. Eu acredito que depois vai continuar, Mauro. Guilherme, e a logística do agro no Pará continuou funcionando tranquilo ou teve algum tipo de problema? Não existe nada incólume, Mauro, não existe nada tranquilo. É claro que nós temos preocupações, mas como a grande maioria dos frigoríficos tem frota própria, ou seja, tem caminhões preparados, carretas particulares, e as outras, a grande maioria nossa hoje das fazendas, até para tirar de um retiro para outro, de uma fazenda para outra, ela tem o seu transporte próprio. Claro que continua terceirizado também. Então, esse transporte, porque nós temos que pensar nas categorias animais. Você tem que buscar o bezerro, você vai ter que buscar novilha para entorar em outra fazenda, uma IATF, enfim. Dados que nós te damos a certeza, por quê, Mauro? Nós estamos acompanhando dia a dia mesmo, não é força de expressão, os relatórios da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que nos dá um fiel relato de quanto está se vendendo de dose de sêmen, e ninguém compra dose de sêmen para armazenar, é para fazer IATF amanhã. Já crescemos 32%. Estamos com o maior volume de produção de carne, quando eu falo carne, de bovinos e também de suínos, de todos os tempos. Isso aí cresce e cresce uma barbaridade. Claro, Mauro, se pegar todos os programas, nós temos aí 12, 13 programas já, tenho sempre o privilégio de trocar essa ideia contigo. Nós vamos falar da questão fundiária, e que é vital para nós aumentarmos isso bastante. Estamos trabalhando bastante no Congresso, tem uma comissão hoje lá em Brasília. E a outra questão, Mauro, é que nós hoje queremos vender segurança alimentar. O Pará tem segurança alimentar. O que nós produzimos, ao contrário de outros países que têm todo o seu rebanho confinado e que depende 100% do grão, 100%, o animal entra para o coxo, independente do preço que for o grão, ele tem que dar grão, nós temos E isso vai ser muito exigido agora, né, Guilherme? Essa segurança alimentar. Fundamental. A segurança alimentar, muito mais do que antes, depois desse tempo, vai ser exigido de uma indústria particular, porque o Mauro vai fazer um churrasco com os amigos dele lá em Quaraci, vai dizer, se eu posso comprar um frigorífico que é nosso, aqui de Castanhal, que eu conheço os donos, que eu sei a procedência, por que eu vou comprar essa carne de fora? Por que eu vou trazer isso de fora? Isso aí eu digo em todos os setores, estou, claro, puxando para o nosso lado. Se você puder comprar uma laranja da Citropar, eu acredito que você vai escolher da Citropar, não por ser amigo do Júlio Zampellini, mas você sabe do trabalho, você sabe que aquela laranja tem mais açúcar, você sabe que ela foi colhida aqui pertinho, não viajou de caminhão. Então, essa segurança, eu não quero entrar aí na questão da China, mas a China vai ter que ter uma forte reformulação nisso aí, porque as indústrias, algumas vão migrar de lá e outras vão ser mais competentes aqui. Isso é um fato pós-pandemia que já está todo mundo esperando. Muita produção também, Mauro, no Pará, que é vital, da área de Santa Isabel de ovos, que nós não podemos esquecer de falar, porque às vezes parece que passa ao largo, mas você vai ver que no supermercado você nunca teve falta de ovos. Mesmo com a enchente que nós tivemos aqui, não tem nada a ver com a pandemia, você sabe, no nosso período de chuvas foi alongado, nós tivemos uma produção menor de mandioca e de feijão, mas a nova safra já está vindo. E como esse país ele tem um bioma totalmente diferente, nós estamos falando de um país, Mauro, que teve a maior seca dos últimos tempos no Rio Grande do Sul. Se perdeu grande parte da produção. E estamos comemorando a maior safra de todos os tempos.
Então, é porque o país hoje, ele anda em biomas diferentes, ele produz em biomas diferentes e, principalmente, Mauro, é aquilo, eu vou voltar e eu vou ser chato em falar isso, nós temos segurança alimentar. Nós temos Bem, hoje um alimento seguro. nós, mais uma vez, o Pará foi o campeão nacional na produção de cacau. Foi, inclusive, quem salvou a produção brasileira, né? Para se manter no mesmo patamar. Isso é definitivo ou é só provisório enquanto a praga toma conta do cacau baiano? Irreversível. O Pará tem clima, o Pará tem geografia e o Pará tem uma coisa, Mauro, que é necessário no agronegócio. Nós temos mão de obra especializada. Você sabe que você entrar numa criação, não adianta você começar de agora para amanhã e achar que você vai formar mão de obra, chama o pessoal do Senar, capacita. Não, não é assim. Você tem que ter bons tratoristas e máquinas, Mauro, que são caríssimas hoje, muito mais caras que o carro que você foi até o Coraci, te garanto. E essas máquinas precisam de operadores treinados, capacitados. E isso aí no cacau hoje, você pensa na adubação, você pensa hoje no georreferenciamento da sua cultura e você vai encontrar hoje um cacau bem mais profissionalizado. Nós vamos profissionalizar mais ainda a comercialização. Nós não precisamos vender tudo para a Bahia para fazer lá, não. Eu acredito que isso é irreversível, essa conquista. Então, um balanço final, Guilherme. A pandemia, pelo menos para o agro paraense, não afetou em forma alguma. Pelo contrário, vai trazer mais cuidados nessa questão de segurança alimentar, que passa a ser um item altamente exigido pelos compradores, não é isso? O Pará tem que bater no peito e dizer: eu sou o único estado da federação que tem os 64% de reservas federais, regionais e municipais. Nos 36% que me servem para produzir, eu tenho que defender 80% por causa da legislação, me sobra então 15% do estado para produzir. Eu produzo mais e melhor em menor tempo, em ambiente equilibrado e com área de reserva. Isso só o Pará pode dizer, Mauro. Oh, amém. Guilherme, muito obrigado por mais essa nossa conversa, dessa vez de forma remota, mas logo, logo vai voltar ao nosso sistema normal para a gente comemorar esses números e essa performance do agro paraense. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, uma satisfação falar contigo e a gente logo, logo quero marcar essa reunião contigo. Nós temos algumas novidades, mas hoje o tempo foi curto, mas tem muita coisa boa para falar do agro paraense. Que bom. Um abraço para você. Forte abraço. Bem, nós vamos conversar agora com o médico radiologista Diego Moura, justamente sobre o diagnóstico por imagem tão solicitado nessa época de Covid. Doutor Diego, é um prazer poder conversar com o senhor. Obrigado, Mauro. O prazer é meu, poder falar um pouco sobre a nossa especialidade aí nesse momento que a gente está vivendo. Sabendo a importância de uma audiência tão qualificada que você tem. Obrigado pelo convite. Diego, me explica o seguinte, a pessoa contaminada recorre logo a um diagnóstico por imagem, que vai dar uma olhada no pulmão. Qual é esse exame específico? É um simples raio-x? Bom, então, do nosso leque de exames de diagnóstico por imagem, a gente pode lançar mão basicamente do raio-x, da radiografia simples, e da tomografia computadorizada. No caso do pulmão, né? O pulmão é o Covid-19 é uma doença que atinge múltiplos órgãos, mas o que nós, da área de diagnóstico por imagem, conseguimos avaliar com muita precisão é o envolvimento pulmonar, que é a pneumonia que a infecção gera. Então, basicamente, desses dois métodos que nós utilizamos, o raio-x a gente costuma utilizar mais em pacientes que não têm acesso à tomografia e também em pacientes que, por algum motivo, têm dificuldade da realização de tomografia ou, no caso de algum controle evolutivo em paciente internado. Então, a radiografia a gente deixa para lançar a mão nesses casos. Já a tomografia computadorizada é o nosso padrão ouro na avaliação, no manejo da infecção pelo Covid-19. É um método muito, muito nobre, que nos fornece muitas informações, tanto para o diagnóstico quanto para o manejo dessas infecções. Sim, e durante o problema da doença, que demanda algum tempo, aí, no mínimo 14 dias, esse exame tem que ser repetido frequentemente? Excelente pergunta, Mauro. A pandemia do Covid-19 ela é muito dinâmica, né? Então, é uma das principais características dela. E a gente vem aprendendo com o tempo
como que a gente deve conduzir esses casos. Inicialmente, a tomografia não era recomendada por todos os nossos guidelines como exame padrão ouro no início para fazer o diagnóstico da doença, pela possibilidade de um exame falso negativo. Até mais ou menos o segundo dia do início dos sintomas, mais de 50% das tomografias podem ser negativas. Então, a gente poderia gerar um falso negativo. Então, o que a gente recomenda é que o paciente que esteja num quadro inicial, com sintomas leves, com pelo menos 2 a 3 dias do início dos sintomas, esse paciente já é candidato a realizar uma tomografia. É claro, sempre ressaltando que o padrão ouro para o diagnóstico que é o exame onde você vai conseguir destacar, diferenciar o organismo ou o micro-organismo causador da infecção é o RT-PCR. Mas a tomografia tem sido bem utilizada. Um aliado. Isso, exatamente. A tomografia os nossos exames de diagnóstico por imagem são exames complementares, né, como a gente fala. Eles complementam uma hipótese diagnóstica, um exame físico bem feito e laboratorial. E pós-doença, quando a pessoa já se sente curada, sem problema, já passou todo aquele período, você recomendaria que recorresse a uma imagem também para tirar algum tipo de dúvida, se ficou alguma sequela, por exemplo? Excelente, excelente, Mauro. A gente tem os 4 estágios da doença muito bem estabelecidos, né? O primeiro estágio mais inicial, até o 5º dia, onde a gente tem alguns achados bem característicos da doença que fizeram com que a tomografia se tornasse um exame cada vez mais indicado. Apesar dos achados iniciais serem típicos de qualquer pneumonia viral, que é o caso do SARS-CoV-2, que não deixa de ser uma pneumonia viral, os achados tomográficos são bem sugestivos nessa primeira fase. Na segunda fase, que a gente pode considerar do 5º ao 9º, 10º dia, essas opacidades que a gente descreve como opacidade em vidro fosco, que é um padrão de descrição radiológica, eles costumam se tornar mais densa, transformar em consolidações, ou até um outro padrão radiológico que a gente chama de pavimentação em mosaico, que é um tipo de pavimentação semelhante àquelas pedras portuguesas que a gente vê nas nossas calçadas das praças, o calçadão de Copacabana. Existe uma evolução para esse padrão por imagem. Dependendo da evolução do paciente, esse paciente pode evoluir para um quadro mais grave, uma síndrome respiratória aguda grave. E aí esses achados se tornam mais acentuados, em maior número, e podem vir com alguns outros achados associados, como derrame pleural, derrame pericárdico, alguns sinais de linfonodomegalia, o que torna um prognóstico um pouquinho mais desfavorável. Depois do 14º dia, na verdade, entre o 10º e o 14º dia, que seria a terceira fase, a gente espera uma manutenção desses achados. Muitas vezes a gente até encontra uma piora desses achados, com o paciente até evoluindo bem clinicamente. Então, essa infecção tem uma característica muito interessante, que é uma dissociação clínico-radiológica, ou seja, nem sempre o que o paciente sente, os sintomas do paciente correspondem à extensão ou à gravidade dos achados pulmonares. Então, a gente tem que acompanhar isso muito de perto, por isso a importância da clínica. Você perguntou em relação ao controle mais tardio desse paciente depois do 14º dia. A gente ainda não tem uma resposta muito exata para isso. Alguns autores indicam que a partir depois do primeiro mês de evolução seria interessante a gente fazer um controle, porque existem relatos desses pacientes evoluírem um certo grau de fibrose pulmonar nas áreas onde o pulmão foi acometido. Então é importante a gente tentar monitorar isso. Alguns outros autores já falam em até 3 meses para a gente poder ter uma sensibilidade, uma especificidade maior. A gente tem acompanhado pacientes assintomáticos clinicamente e até negativados nos exames laboratoriais. E Diego, ocorre discrepância entre o exame laboratorial e o exame diagnóstico por imagem? Existe. A gente tem alguns casos de falso negativo, principalmente no início, alguns casos de falso negativo do RT-PCR e pacientes já com alterações na tomografia.
Então, são pacientes que a gente precisa monitorar de perto. Por isso a importância da clínica, da questão epidemiológica, do fato do paciente ter tido contato ou não com pacientes contaminados. É uma doença que precisa ser avaliada de uma forma muito sistêmica mesmo. Outro detalhe é que as pessoas têm medo de, nesse momento, frequentar hospital, clínica, consultório. Como é que anda a questão da infecção hospitalar em equipamentos de diagnóstico por imagem? Perfeito. Mauro, aqui na clínica, aqui na Dimagem, a gente começou esse movimento relacionado ao Covid-19, mais ou menos na segunda quinzena de março. Então, nosso foco principal sempre foi com o paciente, colocando o paciente no centro das atenções. Então, nós desenhamos um fluxo de atendimento baseado em clínicas de diagnóstico por imagem, que é o nosso foco, onde a gente faz uma triagem inicial. E eu até brinco que, na verdade, o recomendado dessa triagem é um colaborador ficar logo na entrada, no ponto de entrada da unidade, distribuindo máscara, aquela máscara cirúrgica, e oferecendo álcool gel de uma forma livre. E essa triagem, teoricamente recomendada, é para os pacientes que têm algum quadro respiratório. E, na verdade, a gente foi exigente com isso. A gente distribuiu para todos os pacientes. Então, nesse fluxo de atendimento, a gente tem recomendado o paciente não trazer acompanhante ou menor quantidade possível de acompanhantes. Nesse fluxo de atendimento, continuando, a gente tem utilizado da ferramenta do drive-thru. Então, alguns pacientes a gente faz com que ele espere o atendimento. Na verdade, é um drive-thru. Porque ele tem que descer para ir no equipamento. Tem que descer. Mas, pelo menos, a parte do atendimento a gente consegue fazer inicialmente com o paciente no carro. E a realização do exame, propriamente dito, é muito simples, é muito rápido. Então, uma tomografia de tórax dura menos de 1 minuto, assim, propriamente dito, dentro do aparelho. Então, a gente tem tido médias de atendimento para esse tipo de exame de 5 minutos entre o paciente fazendo o cadastro, realizando o exame e saindo com as suas imagens. Diego, você pode dizer que diminuiu o fluxo? Diminuiu sim. Hoje, a gente chegou a fazer no mês de maio uma média chegamos a fazer quase 300 tomografias em um dia, que é um número muito, muito elevado para os parâmetros normais de fluxo do dia a dia. A gente tem tomado muito cuidado com relação também aos nossos colaboradores. A gente tem utilizado muito a questão de EPI. Então, a nossa taxa de infecção, voltando à pergunta que você tinha feito, eu não respondi, a nossa taxa de infecção aqui de nossos colaboradores é de menos de 10%. E a gente tem muitos casos até de colaborador que a gente desconfia até que essa infecção possa ter vindo externa. Mas numa fase que estamos de uma disseminação sistêmica, fica difícil a gente avaliar. Mas a gente tem monitorado muito isso. Uma pergunta preocupante que, geral, o vírus está se interiorizando. Você tem noção de como está o estado do Pará em nível de equipamento de diagnóstico por imagem? Então, a gente sabe que o Pará tem uma característica muito peculiar em relação aos outros estados, é que, como a grande maioria da economia, o grosso dos equipamentos está concentrado na capital. Então, a gente tem uma proporção de equipamento na capital por habitante muito próximo de níveis de sul e sudeste. Quando a gente conversa com colegas de outros lugares, quando a gente fala a quantidade de equipamentos que nós temos aqui, a nossa média por habitante na capital é bem alta. E a gente sabe que o interior, existe uma defasagem muito grande, tanto de equipamento quanto de profissional. Então, eu acho que isso torna o manejo no interior bem preocupante. É uma preocupação que chega agora. Mas, Diego Moura, muito obrigado por essa entrevista, essas informações, essa consulta. Graças a Deus, aqui na nossa área a coisa já reduziu e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa área e saúde a todos. Espero que a gente passe logo com isso e volte aos nossos tempos normais, né? O nosso novo normal, né? Isso. Saúde. Um abraço. Saúde. Um abraço.